Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vinda. Você que nos assiste aí por meio da TV Araçuaí, que coisa boa estarmos juntos em mais uma segunda-feira. A TV Araçuaí leva até você uma programação de qualidade, feita com muito carinho, com muita dedicação de todos os que aqui trabalham. A TV Araçuaí é nossa TV participativa, a TV da nossa cidade. Acontece, portanto, com a sua participação. Hoje, segunda-feira, dia 21 de agosto, já passamos aí já estamos na segunda quinzena do mês de agosto, meu irmão, minha irmã, e com isso queremos pedir graças e bênçãos de Deus para a nossa vida. Mês de agosto, como já dissemos aqui, é o mês vocacional. E ontem, domingo, dia 20 de agosto, o terceiro domingo deste mês, nós celebramos, nós festejamos e agradecemos a Deus pela vida consagrada religiosa. E esse é o tema de nosso programa de hoje, a vida religiosa na igreja. Você sabe então, meu irmão, minha irmã, o que são os religiosos? Qual a missão deles na igreja? O que eles fazem, o papel que eles desempenham? Tudo isso nós vamos falar neste nosso programa especial de hoje, dedicado aos religiosos, aos irmãos e às irmãs que dedicam suas vidas à igreja em favor do Evangelho de Jesus, de modo especial àqueles mais necessitados. Meus irmãos, minhas irmãs, então nós podemos dizer assim, que os religiosos, eles são homens e mulheres que eles dedicam a sua vida ao Evangelho de Jesus de uma maneira muito especial, com um modo de viver muito distinto. Eles são evangelizadores por natureza. Aquelas pessoas que nós chamamos assim, as irmãs, os freis, todas essas pessoas constituem então esse grupo dos religiosos. As freiras, ou então como nós falamos, as freiras, todas essas pessoas fazem parte desse grupo que são evangelizadores. Decidiram e foram chamados por Deus a viver o Evangelho de Jesus Cristo, doando inteiramente suas vidas a Ele. Hoje nós então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura, o que é ser um religioso, o que eles fazem. E nós vamos também rezar por eles, rezar por todas as pessoas religiosas que vivem aí espalhados pelo mundo inteiro no trabalho de evangelização, por aqueles que aqui na nossa Diocese de Araçuaí também fazem com carinho e dedicação esse processo de levar Jesus Cristo ao conhecimento das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida religiosa, ela é composta por uma adesão, é pertencer a Deus de uma maneira mais completa. Pertencendo a Deus, pertence assim também a seu Filho Jesus. É aderir e viver o amor que o Evangelho nos propõe, construindo assim o reino de Deus entre os homens. Os religiosos são aquelas pessoas que, de algum modo, experimentaram em suas vidas a fortaleza do amor de Deus e quiseram, então, dividir suas vidas, o seu trabalho com as pessoas, cumprindo assim o mandato de Jesus, que é edificar, espalhar, semear, plantar o reino de Deus neste mundo tão marcado por tantas experiências que às vezes nos afastam do coração de Deus. Os religiosos dedicam inteiramente suas vidas a Deus na pessoa dos irmãos e das irmãs. Isso aqui é um dado muito importante. Dedicar a vida a Deus pode muitas vezes simbolizar entregar sua vida às pessoas, aquelas pessoas que necessitam, as pessoas que estão aí ao nosso redor. É assim que nós servimos bem a Deus. Então, o vocacionado, a vocacionada, a vida religiosa, ele se sente, então, atraído, chamado, convocado pelo próprio Deus. Como sabemos, toda vocação, ela nasce do desejo de Deus de acolher filhos seus para o serviço de evangelização, o serviço do reino. A vocação é ouvir a voz de Deus que nos chama, que nos convoca a construir o seu reino neste mundo. Mas não só se sentem chamadas, mas se sentem acolhidas e envolvidas pelo amor de Deus que solicita o seu trabalho.
E dessa maneira, as pessoas que se querem dizer sim ao chamado de Deus, a certo ponto elas decidem, elas descobrem que esse amor que elas experimentam em suas vidas, se sentirem amadas por Deus, é a coisa mais sublime que o homem e a mulher podem encontrar. Fazem disso tudo em suas vidas. O amor de Deus se torna tudo em suas vidas. Ele vale tudo para tê-lo. Ele merece tudo em troca. Ele está acima de tudo. Tantos foram os exemplos de religiosos e religiosas que, ao longo da história, nos fizeram compreender isso. Por causa do amor de Deus, vale entregar tudo, vale entregar toda a nossa vida. Quem é então que seguem essas vocações, meus irmãos e minhas irmãs? São os monges, as monjas, os religiosos, como já dissemos aqui, aqueles que nós falamos, as freiras, os frades, os freis, que são de diversas ordens, congregações e institutos religiosos. Alguns mais antigos, que remontam aí a cerca de 1000 anos atrás, outros mais recentes, com pouco tempo ainda de história, mas todos eles seguindo o mesmo caminho de entrega, de doação a Deus e à sua igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida religiosa, ela tem uma íntima relação com a vida e a santidade da igreja. Basta lembrarmos aqui que ao longo da história da igreja, a maioria dos nossos santos, eles de alguma forma viveram uma vida religiosa. Quantos foram aqueles que, vivendo uma experiência de vida religiosa, hoje são nossos santos, nossos intercessores junto a Deus? Nós vamos falar aqui também hoje sobre os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Essas pessoas então professam esses 3 conselhos. Vamos falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, mas você, meu irmão, minha irmã, não nos abandone, não saia daí. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Vamos falar mais sobre a vida religiosa. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí, região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33-3731-3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Como disse meu irmão, minha irmã, rapidinho o nosso intervalo. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Iluminar. Queremos sempre levar até você a luz de Deus.
São muitas as trevas que podem envolver a nossa vida. Se a gente se deixar levar por elas, a nossa vida vai perdendo a beleza, vai perdendo o sabor. Por isso, nós queremos sempre levar até você uma mensagem de vida, uma mensagem de luz, que traga de fato paz para o seu coração, mas não só isso. A gente sempre se preocupa aqui em levar até você conhecimento da sua fé. Porque para a luz de Deus permanecer acesa no seu coração, você precisa aprofundar o seu conhecimento. Quem não conhece, não ama. E quem não ama, não experimenta, assim, a graça de Deus na sua vida. Nós terminamos o nosso primeiro bloco falando que os religiosos, eles professam 3 conselhos evangélicos: de pobreza, de castidade e de obediência. Vamos compreender melhor isso. Meus irmãos, minhas irmãs, esses 3 conselhos, podemos assim dizer, eles são baseados no Evangelho. São as palavras do próprio Jesus que nos inspiram a seguir. De tal maneira, o religioso e a religiosa chegam em um determinado momento em suas vidas que eles vão fazer os votos. Eles vão fazer os votos. E nesses votos, eles então vão prometer viver a pobreza evangélica, colocando em comum tudo aquilo que eles possuem, tendo o suficiente, o básico para viver, mas tendo isso em partilha, em comunhão com todos que convivem entre si. Nada para si, mas tudo para todos. Eles professam esse desejo da vida em pobreza, mas uma pobreza evangélica. Professam também o voto de castidade, amar e doar-se somente a Cristo, viver em Cristo, entregar-se totalmente a Ele, a tal ponto dele ser, assim podemos dizer, o centro, o ápice da vida do religioso. E por fim, a obediência. Obediência aqui a Deus e obediência também aos superiores. Porque a estrutura das congregações, das ordens, elas sempre vão ter aquele que é superior. Obediência, em primeiro lugar, a Deus, mas também obediência a esses que são responsáveis, assim, de governar, de organizar a estrutura das congregações. Meus irmãos, minhas irmãs, os documentos da igreja nos dizem assim: o estado religioso de vida consagrada, pelo fato de deixar seus membros mais desimpedidos dos cuidados terrenos, ora manifesta já aqui neste mundo a todos os fiéis a presença dos bens celestiais. Por isso professar estes votos, para dizer, o religioso e a religiosa ele não está tão preso às realidades deste mundo, mas ele já começa aqui a tornar-se livre integralmente para Deus, para assim já trazer, inaugurar, enquanto aqui estamos, experiências celestiais. Para isso é preciso se desprender. É uma grande questão. Quando nós somos muito apegados às coisas que nós temos dificuldade de experimentar e sentir em nossa vida coisas que não são materiais, bens espirituais, bens que são frutos da graça de Deus na nossa vida. Por isso, o Evangelho convida-nos sempre a desapegar. Desapegar de nossas próprias vontades, desapegar muitas vezes dos nossos próprios bens materiais, mas também bens imateriais, desapegar às vezes de algumas relações que não nos levam para frente, que não nos conduzem para a vida e para Deus, mas algumas relações que atrapalham a nossa caminhada de vida, a nossa caminhada de fé. Enfim, viver verdadeiramente a liberdade de filhos e filhas de Deus, viver com leveza a nossa fé. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, você provavelmente já ouviu falar em congregações. Aquela irmã pertence a esta congregação, ou então você já ouviu falar de ordem, pertence a esta ordem. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Ordens e congregações, que é de onde provém exatamente os religiosos e as religiosas, os irmãos e as irmãs. Nós não podemos falar de uma diferenciação. Vamos pensar um pouquinho isso aqui. O atual direito canônico da Igreja, ele não fala nem de congregação e nem de ordem, mas ele fala de institutos de vida
religiosa. As congregações, então, são esses institutos no qual se trabalha, se vive a vida religiosa. Mas nós temos as ordens. As ordens são aquelas mais antigas, aquelas que surgiram em um determinado período ali, depois, vamos dizer assim, nos primeiros séculos da igreja, não naqueles primeiros, mas assim por volta do século V, por aí, começam a surgir então as grandes ordens, que sobrevivem e estão aí presentes até hoje, a grande maioria delas. Por exemplo, quando a gente fala franciscanos, franciscano é uma ordem, e os franciscanos eles têm 3 ordens. Eles têm a primeira, a segunda e a terceira ordem. A primeira são os frades, os freios, a segunda, as clarissas, aquelas que seguiram o exemplo de Santa Clara, e por fim, a terceira, a ordem secular. Então, temos aí essa diversidade. Os beneditinos são os monges que seguiram aí a ordem de São Bento. Uma das famosas ordens, São Bento foi o grande reformador, podemos assim dizer, da vida monástica, da vida religiosa no seu tempo, com a sua regra, a sua grande regra, que propunha oração e trabalho. São Bento foi, assim, o grande reformador da vida religiosa. Temos também outras ordens bem antigas, como o cisterciense, os dominicanos, que na verdade são chamados padres pregadores, que seguiram São Domingos. Todas essas ordens, elas são bem antigas, são as primeiras que surgiram. Mas nós temos também as congregações. Mas as congregações nós vamos falar daqui a pouquinho. Depois do nosso intervalo, você fique nos aguardando, já estamos de volta. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região com seus produtos de qualidade. Vidros temperados, portas e armários laqueados em várias cores, janelas e portões de alumínio, sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade, oferece serviços com aço inox. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na Ciclo Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Olha o nosso programa Iluminar de volta. Coisa boa ter a sua companhia. O povo de Deus que vai assistindo o programa Iluminar, cada dia está crescendo mais. As pessoas vão falando, olha, estou ouvindo, então, o programa Iluminar, seja pela internet, o canal da TV Araçuaí no YouTube. Muitas pessoas nos acompanham por meio da internet. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu vou aproveitar aqui e já deixar um abraço a uma pessoa que falou comigo, que está assistindo o nosso programa pela internet. É o Denilson. Vai aí o meu abraço para você, Denilson, que também nos ajuda na Rádio Vale FM, fazendo a Hora do Ângelus. Muito bem, a iluminação nossa hoje está passando pela vida dos religiosos, conhecendo um pouquinho mais essa estrutura aí
tão rica, que traz tantos frutos bons para a igreja. Falamos no finalzinho do nosso segundo bloco sobre as ordens, aquelas mais antigas, aquelas que trouxeram grandes frutos para a igreja. A partir de uma certa época, aqueles que nasceram mais recentemente, não chamamos mais de ordens, mas de congregações, que reúnem aí esses homens e essas mulheres vocacionados, chamados por Deus a seguir a sua vocação. Então, as congregações, elas têm uma característica diferente devido ao apostolado. Como vamos entender isso? Vejam vocês, as ordens tinham mais um aspecto de fechamento, um afastamento do mundo. Clausuras, por exemplo, os monges, que eram os monges, as monjas que se retiram, têm mais uma experiência de vida contemplativa, de mais oração, de mais contemplação a Deus. As congregações já é um segundo movimento onde eles percebem que é necessário ir ao encontro das pessoas que estão no mundo. Não é mais aquela chamada fuga do mundo, se recolher nos monastérios, se recolher, podemos assim dizer, nos mosteiros, mas é se preparar ali para ir ao encontro das pessoas que estão na sociedade, em contato com suas necessidades, com suas dores, e ali fazer esse encontro pessoal com elas. Vida apostólica, vida de trabalho, vida de contato com as pessoas mais próximas da realidade mundana. Mundana aqui no sentido não pejorativo da palavra, mas mundana no sentido aquilo que está presente no mundo, as dores e sofrimentos dos homens e das mulheres do mundo. Vejam vocês, as congregações, pela sua própria natureza, elas não são tão, assim, vamos dizer, rígidas na sua norma, mas elas são mais flexíveis. A vida comunitária existe, é de grande valor, mas é uma vida comunitária menos intensa, no qual você pode desenvolver um trabalho bonito de pastoral na sua comunidade. Continuam acontecendo os votos. Os membros das congregações fazem os 3 votos: obediência, castidade e pobreza. E essas congregações, elas são inúmeras, são muitíssimas espalhadas aí pelo mundo afora. Só no século XIX, olha só, foram fundados mais de 625 novas congregações, novos institutos religiosos. E a cada ano, esse número vem também tomando outras proporções. Claro que temos também, vamos assim dizer, perda no número dessas congregações. Algumas estão assim se acabando pela falta de vocações, mas grande parte continua ainda viva e atuante na igreja. Meu irmão, minha irmã, então, cada congregação ou cada ordem, ela tem também o seu carisma. Vamos falar um pouquinho agora sobre o carisma. O que é o carisma? O carisma, podemos assim dizer, é um dom dado, sobretudo aos fundadores das congregações e das ordens, dado por Deus, que vai ser, vamos dizer assim, a regra maior que vai conduzir a vida de todos aqueles que ali convivem. O carisma, podemos assim dizer, é uma graça dada pelo próprio Deus, por meio do seu Espírito, para que as pessoas sigam a missão evangelizadora a partir desse dom, dessa graça manifestada em sua vida. E o carisma, ele tem que ser para o bem da igreja e da humanidade. Colocar o carisma à disposição para edificar a igreja, para construir uma humanidade melhor. E é exatamente esse dom que vai definir a caminhada de uma congregação. Por isso, cada congregação, ela tem o seu carisma. Nós somos guiados por esse carisma. Pode ser o carisma da pregação, como é o caso dos dominicanos. Os dominicanos são os padres da pregação. Pode ser da caridade. Os franciscanos sempre tiveram, Francisco de Assis tinha esse carisma da caridade, de estar próximo dos irmãos e das irmãs. Pode ser o carisma da educação. Dom Bosco, por exemplo, fundador dos Salesianos, ele tinha esse carisma da educação
para com os jovens. Por isso, a congregação salesiana, ela trabalha fortemente o contato com a juventude, sobretudo por meio da educação, por meio das escolas, dos institutos que eles pertencem. Então, no carisma, eles são esses dons pelos quais os fiéis são preparados e são dispostos para assumir vários compromissos ou ministérios que contribuem para renovar e construir ainda mais a igreja. Se eu faço parte de uma congregação, portanto, eu serei preparado e formado nesse carisma. Terei que fazer surgir em meu coração, por obra do Espírito, esse carisma, esse dom especial, que é um presente dado pelo Espírito Santo para o bem da igreja. E nós buscamos sempre apoiar e proteger. Cada congregação, cada religiosa, ele tem o dever de proteger exatamente esse carisma e fazê-lo crescer e frutificar na vida da congregação. Muito bem, meus irmãos. Temos ainda aqueles que são chamados à vida contemplativa, que são homens e mulheres que ficam mais, vamos dizer assim, enclausurados, mas que trazem para a igreja uma grande riqueza. Eles são um tesouro importante de fonte de oração e de santidade para a igreja, através do silêncio, do amor doado inteiramente a Deus, através da oração. Vamos para o nosso intervalo. Já já estamos de volta. Vamos conhecer mais a vida religiosa. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Olá, quarto bloco do nosso programa Iluminar, já estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a vida religiosa. Meu irmão, minha irmã, que coisa boa é poder contar com essa graça de Deus no mundo. Quanta colaboração os religiosos e as religiosas têm dado ao longo desses anos à igreja e à sociedade. Às vezes isso é pouco valorizado, sobretudo pela sociedade, que não reconhecem o bem, o dom, o presente que é a vida desses homens e mulheres que fazem, assim, obras de suma importância para a construção de um mundo melhor. Vamos aqui citar algumas dessas experiências. Vejam vocês, as casas religiosas são tantas espalhadas pelo mundo afora. O Brasil, com a sua grandeza, tem também muitos e muitas religiosos e religiosas, e esses às vezes tomam conta, por exemplo, de hospitais. Quantos são os hospitais por aí afora que estão sobre os cuidados e a dedicação de religiosos? Sim, e eles cuidam muito bem. Os colégios. Quantos são os colégios pelo Brasil afora também que são sob cuidado, sob orientação e fundação dos religiosos? E sabemos, os colégios religiosos sempre se destacaram como, podemos assim dizer, uma educação de qualidade para os ambientes onde eles se fazem presentes. Temos aí colégios jesuítas, temos colégios franciscanos, como por exemplo o Colégio Santo Antônio,
que nós temos em Belo Horizonte, o Colégio Nazaré aqui na nossa cidade, vamos falar um pouquinho sobre ele depois. Temos tantos colégios, colégios de irmãs da ressurreição, tantos que fazem um trabalho primoroso de educar nossas crianças e nossos jovens, construindo assim uma sociedade melhor. Temos que valorizar, temos que parabenizá-los por isso, mas temos, sobretudo, ações de promoção humana, lugares de apoio, de acolhida de crianças abandonadas, lugares de apoio e de acolhida de idosos, de jovens. Nós temos muitas e muitas casas de promoção humana, de ação social, de ação humanitária que os religiosos e as religiosas assumem por este mundo afora. Casas de acolhida de imigrantes, casas de apoio, albergues, tudo isso estão aí nas mãos dos religiosos. O Papa Francisco, ele sempre tem muita proximidade com os religiosos, por ele ser também um religioso. Ele é jesuíta. A congregação aí, podemos dizer, a ordem fundada por Santo Inácio de Loyola. Francisco, como um jesuíta, sabe do valor, ele sabe da riqueza da vida dos religiosos, por isso ele incentiva. E sempre nas suas mensagens, ele busca levar um tom de esperança e de encorajamento para os religiosos. E ele nos diz: os consagrados e as consagradas, religiosos e religiosas, são chamados a serem um sinal concreto e profético da proximidade de Deus, dessa partilha com a condição de fragilidade, de pecado e das feridas do homem do nosso presente. Ou seja, o Papa Francisco convida a todos os religiosos e religiosas a estarem presentes nessas realidades de fragilidades, de feridas, nas realidades de pecado do homem presente, para ali serem um sinal profético de anúncio da presença de Deus também na vida dessas pessoas. Assim elas se tornam participantes da realidade do povo. Como é bom quando nós temos proximidade com a vida do povo. Com isso nós dividimos as alegrias, as esperanças, as dores e as angústias dos homens e das mulheres. Partilhar com eles essas realidades, principalmente com os mais pobres, os mais sofredores. Meus irmãos, minhas irmãs, os consagrados e as consagradas, religiosos e religiosas, são, portanto, antes de tudo, chamados a serem homens e mulheres do encontro. Temos que proporcionar esse encontro, porque no encontro as realidades se encontram. É no encontro que eu conheço a sua vida, que eu sei das suas alegrias, mas que eu sei também das dificuldades que você passa no dia a dia. Sem encontro, isso se torna impossível. E sem a partilha dessas realidades, o nosso fardo se torna mais pesado. Como é bom quando a gente encontra na nossa vida alguém com quem nós podemos partilhar e dividir tudo isso. Aquilo de bom que nós experimentamos, mas também as dificuldades do dia a dia. Quando dividimos e partilhamos isso, o fardo se torna mais leve e mais possível, então, de ser carregado. Meus irmãos e minhas irmãs, e o que sustenta a vida dos nossos religiosos é a vida de oração. A oração, sem dúvida, é aquilo que é o sustentáculo da missão de cada um deles, rezar. Os religiosos e religiosas são homens e mulheres de forte vida de oração. E eles rezam não só por si mesmos, rezam pelo mundo, pelas necessidades, pelos desafios que a igreja enfrenta, pelas necessidades, pelos desafios que todos os homens e as mulheres passam no seu dia a dia, levando até Deus, portanto, essas realidades. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. Na nossa vida de oração, não rezar somente pelas necessidades particulares, por minha família, por mim mesmo, por aquilo que eu estou necessitando, mas rezar por aquilo que são as necessidades da vida humana. A oração do Pai Nosso é tão bonita por causa disso. Coloca em pauta aquilo que cada homem, cada mulher precisa. Precisa de paz, precisa de pão, precisa de perdão, precisa sempre de vida nova. Meus irmãos, minhas irmãs, e na nossa diocese?
aqui nas nossas 28 paróquias. Olha só, nós temos aqui 7 congregações presentes, 7 congregações. Nós temos entre elas irmãs e irmãos. Temos aqui presentes a congregação dos Padres dos Sagrados Corações. Eles fazem o trabalho pastoral na cidade de Catugi. Atualmente nós temos 2 padres lá, o Padre Osvânio e também o Padre João. E nós temos também, na presença masculina, na cidade de Francisco Badaró, os padres lazaristas, os padres das missões, chamados popularmente de lazaristas. Estão lá o Padre Vanderlei e o Padre Vander. E nós temos as casas de congregações religiosas femininas, são muitas, nas paróquias de São Bento, em Novo Cruzeiro, Minas Novas, temos também na cidade de Pedra Azul, temos ainda na cidade de Itinga, Itaubim e Araçuaí e Genipapo de Minas. Aqui em Araçuaí nós temos 2 casas das irmãs, podemos dizer, na verdade 3 casas. Temos das irmãs penitentes recolentinas, que estão no Colégio Nazaré e também na Ação Social Santo Antônio, e temos também as irmãs vicentinas, que trabalham na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós temos aqui então a Ação Social Santo Antônio, que desempenha um trabalho belíssimo. Nós vamos ter a oportunidade uma vez aqui de falarmos da ação social. Temos o Colégio Nazaré, nós temos o Colégio das Irmãs, que fica em Pedra Azul, que acolhem crianças, que fazem um projeto de evangelização, mas sobretudo de educação dessas crianças. E nós temos também obra social para crianças em Minas Novas, aos cuidados das irmãs salesianas. Está aí um pouco da ação dos religiosos em nossa diocese. Vamos para o nosso intervalo, já estamos de volta para o nosso último bloco do programa Iluminar. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731 3911. Muito bem, meu irmão, minha irmã, estamos de volta. Nosso último bloco do programa Iluminar. Que coisa boa ter a sua presença. Falamos, conhecemos um pouco mais sobre a nossa vida religiosa, a presença dos religiosos e religiosas no mundo, na igreja. Agora nós queremos rezar, queremos escutar a palavra de Deus e queremos rezar por você que está aí nos assistindo. Sei que você traz em seu coração muitas coisas que você apresenta sempre a Deus. Seja realidades pessoais, seja da sua família, ou seja de pessoas que pedem a sua oração. Este é o momento de recordar de tudo isso, colocar nas mãos de Deus e, iluminados por sua palavra, ser atendido por Ele. Hoje nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 23 a 27. Lucas, capítulo 9, 23 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ouvir no Evangelho diversas vezes esse convite que Jesus faz ao seu seguimento. Segui-lo. Segui-lo é necessário. O verdadeiro cristão é aquele que segue os passos de Jesus. E a vida religiosa é seguir Jesus de mais perto. É estar ali na cercania de Jesus, como diz o Papa Francisco. É estar ali bem próximo a Ele, escutando melhor a sua palavra e procurando praticar, sobretudo, aquilo que Ele nos pede. É assumir a cada dia os desafios, as cruzes e levá-los a bom termo. É exercer a missão evangelizadora neste mundo tão marcado pela indiferença, esse mundo tão dividido pelo ódio. Levar até essas pessoas uma mensagem de vida com o testemunho de sua própria vida, mostrando que, assim como eu vivo, cada pessoa também pode viver de maneira mais humana, viver mais como Deus deseja que nós vivamos. Por isso nós vamos rezar hoje por todos os religiosos, todos aqueles que dedicam sua vida, os irmãos, as irmãs, aqueles que vivem também, os monges, aqueles que vivem nas clausuras. Vamos rezar pelo surgimento de novas vocações, pelos que estão também em processo de formação nas casas religiosas espalhadas por nosso Brasil. Neste dia, Senhor, com o coração cheio de alegria, te agradecemos pela presença missionária da vida religiosa consagrada em nossa igreja, em todas as partes do mundo, sinal de esperança e de paz. Pelo esforço e dedicação de nossos irmãos e irmãs, dos sacerdotes, juntos aos mais pobres e sofridos. Pelo teu grande amor e bondade de pai e mãe aos teus filhos e filhas amados do teu coração. Hoje queremos te pedir, guarda, fortalece e abençoa as famílias, fazendo-as felizes e santas em sua missão de pai e de mãe. Desperta no coração dos jovens a alegria de servir os irmãos e as irmãs que necessitam de tua palavra, de tua bondade, de tua compaixão. Ajuda os jovens a ouvirem e a responder com generosidade e fidelidade ao teu chamado. Encoraja suas decisões para que, cheios de confiança no teu imenso amor, escutem teus apelos de amor e respondam, consagrando-se a teu serviço na vida religiosa, consagrada como sacerdote, como irmão e como irmã. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também a Maria, que é mãe dos religiosos, protetora dos vocacionados. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando no fim do nosso programa. Vou deixar aqui meu abraço a vocês que nos acompanharam neste dia de hoje. Sempre dissemos, continuem assistindo a TV Araçuaí. Aqui fazemos cada programa com muito carinho. Fazemos para você, para levar até o povo de Araçuaí qualidade na comunicação, também levar modelo de fé, oração para a sua vida, transmitindo assim valores da fé cristã. Toda segunda-feira estamos aqui no nosso programa Iluminar. Quero também deixar um abraço para aqueles que nos assistem por meio da internet,
aqueles que acompanham-nos por meio do nosso canal no YouTube. Vou deixar aqui hoje também um alô, um abraço para o seminarista Roberto, que também sempre colabora conosco aqui na apresentação do nosso programa, quando o padre não pode estar presente. Ele também nos assiste por meio da internet. O meu abraço aí a ele e todos os seminaristas da Diocese de Araçuaí que estão no seminário de Caratinga. Deus abençoe, perseverança a todos vocês. Meus irmãos, fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo programa. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam no amor de Deus, iluminados por Ele. Até o nosso próximo encontro.